Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa querida e amada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Nesse momento, queremos estar numa postura tranquila, confortável, que possamos alinhar a nossa mente e o nosso coração com a espiritualidade superior e dessa forma possamos dedicar um momento para nós, para o nosso crescimento espiritual, pois da mesma forma que o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma também necessita de leituras edificantes, reflexões, à luz do Espiritismo, à luz do nosso Mestre, Jesus Cristo. E que assim possamos vibrar pelo nosso planeta, que uma chuva de paz e de bênção seja derramada, para que todos aqueles que estão com medo, com frio, com fome, recebam vibrações de paz, de amor, de força e resiliência, porque dias melhores virão. Deus é um Pai justo, bom, não quer ver seus filhos sofrendo eternamente. É uma fase, vai passar. E dessa forma, possamos também vibrar pelo nosso palestrante, Bartolomeu Vieira, que hoje irá proferir uma palestra com o tema Maria Madalena. Seja muito bem-vindo à nossa querida e amada COFA. Saudações a todo o corpo dirigente dessa casa abençoada, que eu amo, mais uma vez aqui, com uma satisfação, para dar essa pequena contribuição. E que o Mestre Jesus possa nos conduzir, nos guiar, nos inspirar, nos proteger o tempo inteiro, agora e sempre. Nossos guias, mentores, amados, possam estar conosco nessa jornada. Falar de Maria Madalena é um desafio muito grande, principalmente pelo tempo que nos é conferido, e teríamos aqui talvez uma semana, para falar sobre Maria Madalena. Lembrando que a nossa fala aqui breve vai ser um recorte bem pequeno, trazendo Maria Madalena como um arquétipo, com esse arquétipo que pode contribuir de diversas maneiras na nossa vida cotidiana. E quem sabe em outro momento a gente possa fazer um aprofundamento, quem sabe um workshop, quem sabe algo presencial, enfim. Então eu vou trazer dessa forma para que a gente siga um raciocínio, de quem foi esse ser humano, quem foi essa grande mulher no seu tempo e presente até hoje. O que nós podemos extrair dos exemplos, dos ensinamentos que Maria Madalena. Não somos donos da verdade, longe, muito longe de trazer verdade absoluta. É um tema prolixo, polêmico, é um tema que traz estudos achados, de apócrifos novos, que vem sendo liberado aos poucos, tem poucas fontes, e a gente tem que lidar com toda a distorção bíblica que foi feita ao longo dos séculos, 20 séculos, 2000 anos, sobre essa pessoa. E trabalhar com essa divisão, com essa construção, não é fácil, mas, não, como eu digo, não somos donos da verdade. Estamos aqui para trazer as fontes, as pesquisas, elas são vastas, todo mundo pode fazer esse mergulho para compreender e sair da rigidez, da cristalização de sentimento, de pensamento, de crenças, de dogmas, e abrir-se para que a gente possa caminhar tranquilamente. Falar de Maria Madalena vai muito além de falar de uma mulher, de falar de uma prostituta, de uma pecaminosa, nomeada por um sistema castrador,
e que traz muito elemento distorcido por diversos interesses, nós sabemos, desde sempre. Compreender por que Madalena foi taxada, né, de prostituta, foi concebida nessa história dessa forma, precisa se debruçar um pouco mais além da caixa, né, sair um pouco da caixa para compreender o que está por trás de tudo isso, dessas manipulações de falas, de comportamentos, de estereotipizar as pessoas. Como é que é isso que funciona? Para quê? E aí a gente precisa estar aberto para essas possibilidades. Maria Madalena nos convida a fazer uma jornada interna profunda para viver uma travessia, uma verdadeira travessia completa na nossa jornada. A sabedoria nômade, a qual Madalena fazia parte, ela nos propõe reconstruir, rolar os pedacinhos, reconstruir aquele mosaico de si próprio, da nossa imagem. Mas não da nossa imagem física, mas da nossa imagem profunda, da nossa imagem psíquica, da nossa imagem psicológica, da nossa imagem estrutural, das nossas crenças. Pegar esses fragmentos que foram espalhados ao longo do tempo pela repressão da expressão, da comunicação. E nos tempos atuais, isso está em alta, né? Cada vez pior. E aí o discurso de liberdade cada vez mais aprisiona nesses contextos. Os dogmas, os poderes, a religião mal processada em si, e tantas coisas mais que cada um de nós podemos fazer a nossa própria consciência examinar. Também nós podemos nos permitir a sustentar a nossa própria voz. Aquela voz que foi tolhida, que foi reprimida, as palavras que não foram ditas, a expressão proibida, a restrição, de tantas coisas que é tirada do ser humano, porque sabe o poder que isso pode proporcionar, da arte, né, da filosofia. E rever a nossa autoestima, retomar a nossa autoestima, porque é terrível como as pessoas estão caindo no desalento aprendido, no desânimo da própria vida. Buscar nossa autonomia espiritual sem depender de ninguém, sem depender de líderes, de gurus, sem depender de templos, mas fazer a nossa construção a partir da nossa essência. Vós sois Deus, podeis fazer o que eu faço e muito mais, já dizia o grande mestre Jesus. E compreender o ser humano poderoso que nós somos. E essa é a proposta que Madalena nos traz. Maria de Madalena, mulher de fogo, memória e luz. Maria de Madalena, além da religião, que é o que nós vamos falar hoje. Cura, ancestralidade, feminino e consciência. Então hoje não vamos falar. Não vamos olhar para Maria Madalena apenas como personagem bíblica. Vamos atravessar camadas históricas, camadas que foram ocultadas, escondidas, rasgadas, queimadas. Vamos atravessar camadas simbólicas, terapêuticas. Como que essa vida dessa mulher, a forma de viver, de pensar, de agir, ela pode trazer uma camada simbólica e terapêutica na nossa vida. A ideia de encontrar uma mulher iniciada, processo iniciático dessa grande mulher. Uma guardiã da memória ancestral, do arquétipo vivo da cura emocional, da integração humana com o ser espiritual, físico, biológico, psicológico e emocional. E aí, para a gente falar um pouco dessa mulher, Maria de Magdala, ela ficou assim conhecida porque Magdala era a cidade onde ela vivia, e lá ela tinha um negócio próprio, próspero, que era da família, em qual ela fazia parte. E aí, nessa época de Jerusalém, século I, algo que a gente não ouve falar por aí.
pouco se fala sobre os tempos em que Yosha, Jesus, era também um tempo de muita tensão política e espiritual, principalmente pela proposta que ele surge trazendo. Maria Madalena, daquela época. Havia uma disputa silenciosa entre religião, poder, a religião institucionalizada, ligada ao poder romano, invadindo, tomando terras, tomando propriedades. As tradições ancestrais que preservavam a experiência direta com o sagrado. Que essa é a parte onde Madalena entra. Então, Madalena era como se fosse uma ativista. Como se fosse, não, era uma ativista desse processo. De manter essa experiência viva. E lá, nessa época, século I, como fontes históricas que nós conhecemos, tem lá o conflito dessa tradição viva, de manter, de difundir essa tradição viva, que até hoje nós temos algo aí por muito custos, porque é transmitido de forma oral, e muita coisa que foi escondida por muito tempo, versus o poder institucional, onde o clero começa a tomar uma posição diferenciada, né, com o Império Romano assumindo, invadindo a Palestina, Jerusalém. O sacerdócio vira o sacerdócio institucionalizado. Então, o sacerdócio passa a sair daquele lugar apenas de orientador espiritual, religioso, para assumir um papel de poder, junto com os imperadores e com os militares. E esse poder, dado para quem não tem o equilíbrio devido, já sabe o que é que acontece. Né? Isso aí é coisa que todos nós vemos a cada dia, a cada instante. Isso aí é matéria de estudo de tantas linhas de conhecimentos. E esse poder agora vai ser poder opressor junto com esse poder tirano, né? Com esse governo e suas intenções. A resistência espiritual subterrânea, que é a partir desse momento que começam as repressões para aqueles que pensam diferente, e essa resistência ela passa a ser subterrânea, ela passa a ser oculta, escondida, para que as pessoas não perdessem as suas tradições, as suas crenças, e pudessem professar. A perseguição a profetas, mulheres e iniciados, todas aquelas pessoas que pensam diferente. Daí a gente vai pensar, né, o caça às bruxas lá na frente, inclusive as cruzadas, a Inquisição, nasce a partir desse processo. E mais lá na frente a gente vai encontrar o nazismo com a continuidade de tudo isso. Então, a espiritualidade viva versus religião é o que formata esse movimento iniciático, né, de Maria Madalena. Então, quem foi Maria de Magdala? Maria Madalena. Judia de nascimento, mulher iniciada, companheira espiritual de Yosha, que é Jesus. Há falas que eu não afirmo, e porque eu não tenho profundidade sobre a relação marital dela com Jesus, mas aqui nesse companheirismo espiritual é a caminhada que ela fez juntos, depois dos seus processos de despertar, de cura, de transformação, e de compreender quem era aquele homem. Né? E a partir disso ela faz parte, né, do corpo de profetas, junto com os que nós conhecemos. E tirar essas mulheres, né, do cenário de profetas também tem toda uma intenção. Então, ela é guardiã da tradição oral até hoje, da tradição nômade, dessa tradição oral, dessa liberdade de expressão, de comunicação, de mobilidade. Mestra da escuta, cura e presença. Então, quando se fala de cura profunda, quando se fala de escuta, quando se fala de presença, a gente percebe quanto que isso nasceu, né? A contribuição que Madalena deu para isso. E aí é uma verdadeira psicóloga, digamos, né? Porque isso é premissa hoje da psicologia, esse processo da escuta qualificada, do estado de presença para os pacientes. E quanto que isso faz toda a diferença. Então Maria foi reduzida, infelizmente, pelas falácias religiosas, historicamente, à imagem da pecadora, da prostituta arrependida.
da mulher cheia de demônios. Porém, diversas tradições apresentam como indicada mulher mestra espiritual, mulher iniciada, mulher profunda, conhecimentos simbólicos muito profundos que ela traz e ela insiste em propagar até sua morte. Consta nos pergaminhos antigos que Madalena era uma sacerdotisa ancestral, de expressão sábia e serena. Sua presença impunha respeito por onde passava, embora serena, como era firme. Vivia no deserto e usava sempre seus cabelos soltos ao vento, tons avermelhados e dourados. Ela inspirava a arte e a espiritualidade, uma líder ativista verdadeira, mulher próspera, dinâmica, ativa nos negócios da família, que era um negócio de pesca e conservas, fabricação de conserva. Naquela época não se tinha refrigeração e os alimentos eram feitos em conserva, tanto no sal quanto no azeite, né? Em abundância que tem naquela região. Então Madalena era uma mulher próspera da cidade Magdala, junto com seus familiares que tocavam esse negócio, que era como se fosse um distribuidor, né, dos produtos. E aí vem a distorção do feminino, por conta desse movimento romano, dessas invasões, e a necessidade que se teve desse patriarcado, desse machismo e etc., de transformar, de tirar a mulher do cenário do poder. E aí a gente lá na frente vai entender por que isso sempre aconteceu e continua acontecendo até hoje. Então a cadeixa, para alguns, talvez motivado, alienados à tradição bíblica, considera essa palavra aramaica prostituta. Mas para outros estudos mais profundos, ela quer dizer a sagrada, a consagrada, transformando historicamente, que foi transformada historicamente em prostituta. Porque sabiam do poder que ela tinha, sabiam do ativismo dela, da capacidade de mobilidade, de transformação. E os projetos dela, assim como Jesus também foi muito crucificado por conta dos seus projetos de mudança. Embora ele não se opunha a nada de religião, daquilo que era, mas ele trazia uma proposta de mudança interna para aqueles que despertassem e o seguissem. Então, muitas mulheres espirituais da antiguidade foram demonizadas quando estruturas patriarcais assumiram o poder religioso. Que é essa história que começa aí, tem continuidade aí, né, com o movimento de Jesus. O feminino, que antes era ponte com o invisível, passou a ser tratado como ameaça. Ponte como invisível. Olha o poder da mulher, né? Olha a mediunidade, olha a comunicação com o além. Então essa mulher, claro que ela tem que incomodar e ela tem que sair de cena. Então Yosha e a Cabala é viva. Então Jesus, nesse processo da Cabala, ele traz todas as informações. Mas por que a Cabala é tirada, né, desse movimento? A tradição da época, a religião predominante era o judaísmo. Madalena, ela não seguia o judaísmo. Ela também não aderia ao cristianismo. Ela tinha a sua ideia própria de uma liberdade. A liberdade de você acessar a espiritualidade sem a necessidade de ficar preso a templos. Ela tinha a ideia nômade, a mudança constante de lugares, de conhecer pessoas novas, de transformar, de plantar, de fazer crescer, de distribuir, de fazer esse movimento ser uma prisão da propriedade de terra. E isso incomodou muita gente. Né? Tem um processo aí na história aí com Caim e Abel, que essa questão da propriedade ela foi crescendo a partir do movimento que Caim criou isso lá atrás. Quando ele saiu do Éden, ele foi fazer esse movimento da construção da cidade. Foi a cidade que ele deu o nome do filho dele, a cidade de Enoque. E a partir daí nasce o conceito de estruturar a propriedade, o processo de
paralisação, processo de não nômade. E isso segue a passos curtos, mas nessa época, século I, Roma toma e retoma isso com muita veemência e começa a fazer o movimento, intensificar o seu movimento, né, de invadir, de tomar, de cobrar impostos, de guerrear, e assim seguiu a sua jornada. Então, Yosha não veio criar uma religião nova. Né? Jesus, todos nós sabemos que ele não veio criar religião. Jesus veio trazer uma nova informação. Está aqui a nova informação. É a nova era começando. Estou abrindo uma nova era. O que vocês querem continuar? E aí, se a gente for analisar todo esse movimento, né, que Jesus propôs, quem lê os evangelhos profundamente, quem lê o evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma interpretada, que facilita essa compreensão, vai compreender qual foi a proposta de Jesus, do verdadeiro homem de bem. Mas por que não é seguida? Por que é refutada até hoje? Por que é distorcida? Por que é usado o nome dele e fazem diferente? Nada a ver com o que ele pregou, com o que ele trouxe. Então os caminhos dele era pelo deserto. Ele caminhava pelo deserto com os discípulos, na simplicidade. Jesus veio para os humildes, para os doentes, para os coxos, os aleijados. Jesus veio para aqueles que quisessem, né, o seu processo de cura verdadeiro. Aqueles que não queriam apenas o alívio imediato, fenômeno, ficavam para trás, por si só, sem exclusão. Então ele veio para incluir, não para excluir. Mas a inclusão depende do respeito que ele tinha ao livre-arbítrio de cada um. E cada um poderia fazer a sua própria jornada. Então Jesus não aderiu ao judaísmo, o movimento espiritual ancestral continuou, ele validava esse movimento, comungava desse movimento de Maria Madalena, os povos nômades, né? A sua linguagem era simbólica, metafórica, como é até hoje. A ética e a presença, a espiritualidade encarnada, o próprio Jesus traz essa observação para todos nós. E o que é que nós fizemos com isso? O que nós nos transformamos? Qual foi a Ramakabata? Ramakabata, a carroça, o ser humano como veículo da presença divina. Ramakabata significa a carroça iluminada. Que era a proposta de Madalena, de sair iluminando com suas carroças pela noite, não para guerrear, não para extorquir, não para invadir, mas para levar a sua luz, a luz dourada, da tradição ancestral. O despertar da espiritualidade não significa fugir da vida, mas encará-la. Significava tornar-se uma carroça viva da consciência, um ser capaz de transportar a luz através da própria existência. Olha que bacana. Carregar e propagar a luz através da própria existência. E aí Jesus chega com essa proposta. E a partir desse movimento ele começa a curar aqueles. Que cura era essa? Que libertação era essa que ele propunha? E quem era Madalena? Como Madalena se portava da vida naquele momento? O que Madalena, nas suas dores mais profundas, sentia e não sabia? E esse movimento do nomadismo ancestral, ele continua. Ele continua trazendo com proposta de valores profundos a escuta, a reverência, comunidade, movimento, presença, humildade diante do mistério. O pensamento nômade não é apenas geográfico, é uma forma de consciência, é viver em domínio interno, sem cristalizar a alma, é quebrar os paradigmas, é compreender quem sou eu de verdade, qual é o meu caminho, o que eu busco fazer para me tornar essa carroça de iluminação, nos caminhos turvos da estrada. O que eu quero ser?
Caim ou Abel? Aí faz uma alusão entre Caim e Abel dentro do contexto da história bíblica que é estudada, que são duas consciências diferentes. Então a psicologia traz essa análise arquetípica de Caim e Abel. Caim, o controle, a posse, a sedentarização. Então, a partir da construção da cidade, o movimento de se andar em busca de outras terras, de outros lugares, sem propriedade, sem querer tomar nada de ninguém, apenas se aportar, de fazer novas relações, de criar, de levar a instrução, de levar o conhecimento, de levar o movimento interno dessa luz, ele vai se sedentarizando. Ele vai ficando estagnado. E você precisa agora ter um lugar para dormir, para morar, para comprar e diminuir o seu movimento. E Abel representa a escuta, o fluxo, a reverência. Esse caminhar profundo que é feito na felicidade plena do ser. A escuta ativa, qualificada que eu posso ter do universo, de Deus, da minha consciência, para que eu possa ser esse instrumento de escuta para o outro também. Para que eu possa dar continuidade no fluxo, para que eu possa reverenciar o sagrado, para que eu possa seguir nessa construção de mim mesmo. E claro, como somos seres sociais, contribuir e receber a contribuição desse outro. O que você tem para me oferecer na minha caminhada? Então, esses dois irmãos simbólicos podem ser lidos como conflitos entre as duas formas que existem, no desejo do controle, no caminho da escuta, na minha sombra, na minha luz, no meu ânimo, na minha ânima, nos meus piores e melhores momentos, em tudo que é polaridade nesse universo. Aquilo que a gente poderia chamar de demônio. Os verdadeiros demônios que foram totalmente distorcidos pela linguagem bíblica. Porque o comportamento disfuncional, através dos traumas, das dores que se carrega, que todo ser humano carrega, ele vai potenciar, ele vai ter um comportamento disfuncional daquilo que é regido por uma casta, por aquilo que é colocado como certo ou errado, para aquilo que é colocado como eticamente correto. A modulação, a moldação, moldar esse barro, moldar esse ser humano a uma fração, para tirar seu poder pessoal, para não deixar esse ser livre, para não deixar esse ser pensar. Então vem a história lá dos 7 demônios, que todo mundo deve conhecer, já ouviu falar sobre os 7 demônios, a endemoniada Maria Madalena, e que Jesus expulsa os demônios. Mas esse expulsar desse demônio não é algo sobrenatural, não é esse demônio construído pela igreja. Claro que pode ter um processo obsessivo por seres, entidades que nós conhecemos, que os chamam de demônio, mas isso todos nós temos por conta das nossas dores, por conta dos sentimentos que a gente carrega. E aí esses 7 demônios, analiticamente, estudado desses apócrifos, a gente vai entender lá que é a culpa, é o ódio, é a compulsão de toda ordem, compulsão alimentar, compulsão pelo vício, do sexo, da bebida, pela compulsão do trabalho, pela compulsão de qualquer coisa. É o vazio, é a desconexão, o vazio existencial. Nossa, como estamos vivendo hoje um vazio existencial, nossa sociedade. Uma desconexão total com a sua essência, que isso foi forjado ao longo desses séculos. E hoje a alma já pede, já grita por socorro, e as pessoas não estão conseguindo compreender. A ignorância emocional, não compreender as suas emoções, não saber nomear o que sente, não saber nomear que sentimento é que eu trago. Por que minha vida não dá certo? Por que as coisas acontecem? Por que os padrões se repetem? E eu vou para o centro, eu faço algo frutificado, a cirurgia espiritual, eu faço a minha oferenda, cada um com a sua crença, fé, mas existe algo dentro de mim que está cristalizado. Eu não me abro para um novo entendimento.
é a rigidez, que é o sétimo demônio conhecido, né, desse processo de Madalena. Então, repetindo, culpa, ódio, compulsão, o vazio, a desconexão, a ignorância emocional e a rigidez. Então, são 7 demônios que Madalena carregava. E a partir desse momento em que ela começa a tomar contato com Jesus, ela começa a perceber quem ela é de verdade. E aí começa o seu processo de cura. Então, Maria de Madalena reconhece a escuta, ela é reconhecimento, ela é escuta, ela atravessa além daquilo que ela conseguia entender. Ela abre para as infinitas possibilidades, ela procura a integração, ela procura transcender. Então, a cura começa quando paramos de fugir da própria sombra. Essa sombra precisa ser integrada. Então, Maria de Madalena simboliza a coragem emocional, a mulher atravessando o portal de luz após o caminho pela escuridão, que é o caminho de todos nós. Essa é a jornada de todos nós. Não importa quantas encarnações já temos ou teremos. Demonstrando um simbolismo da estética psicológica profunda, o símbolo do renascimento. É o renascer. Então, Madalena renasceu quando ela faz o processo de transformação, quando é liberado, quando é esclarecida sobre os seus sentimentos, suas emoções, que chamavam de demônio. E aproveitam esse momento para escandalizar, né, para rebaixar a sua categoria de mulher, de ser humano, com o título de prostituta, que é para tirar, para distanciar essa pessoa do poder do clero. Mashtikahar, a alma que ilumina, é Madalena. Através da sua persistência, da sua luta contínua, através do legado que ela deixou, consciência que ilumina, que aquece, é igual aquela lâmpada, a lamparina mesmo lá, com óleo que era utilizado. O que aquilo faz? Ela faz o que? Ela ilumina o espaço, ela ilumina o caminho por onde precisa passar. Ela aquece o ambiente onde você está. Ela sinaliza, você consegue enxergar a distância das pessoas que precisam ser encontradas. Ela ajuda a despertar um novo caminhar, um novo movimento. E a partir disso, despertar, que cada um fizer, propõe lá uma transformação. Então, talvez seja um estado de consciência onde a alma se torne a chama verdadeira, que é essa proposta de todos nós, de cada um de nós que aqui passamos nesse planeta, de idas e vindas. É como a luz dourada intensa de uma lâmpada que atinge que é antiga, iluminando a escuridão da atmosfera sagrada. Esse sagrado que habita em você. E muitas vezes eu desconheço. E muitas vezes eu também não estou interessado, porque dá trabalho buscar esse conhecimento. E aí vem as disfunções, né? Do masculino, do feminino, interno desse homem. Então, Jung já vai lá fazer suas pesquisas e vai encontrar que dentro de todo ser humano, tanto homem quanto mulher, existe lá o ânimo e a ânima. É uma estrutura masculina e feminina no mesmo ser. E isso não tem nada, absolutamente nada a ver com sexualidade, com orientação sexual. Isso tem a ver com polaridade, que é o que nós precisamos entender como som de luz, é o que precisa conectar, para sair daquela desconexão, para sair daquele vazio. Quando a gente não faz isso, a gente vai estar potencializando muito mais a nossa sombra. Então, a sombra do masculino, nessa perspectiva de Madalena, ela se traduz em agressividade, ruptura e rigidez. Então, a partir dessa agressividade, dessa ruptura, dessa rigidez, desse masculino, não importa se homem ou se mulher, mas se a estrutura masculina está desestruturada, vai propiciar esse tipo de comportamento, que vai desencadear tantos outros. E a sombra do feminino é a escassez, o vazio e o abandono. E aí tem diversos outros estudos, né, ao longo desse tempo, que vem trazendo luz sobre isso, mais aprofundado, à luz da psicologia, da psicanálise e de tantas outras linhas da neurociência, através desse conhecimento, desse movimento de escassez e de vazio. Por que a escassez na minha vida? Então, a tradição ancestral ela não fala de gênero, ela fala desse arquétipo, ela fala dessa consciência masculina e feminina no mesmo ser. São duas forças internas
poderosos e necessários que não caminham sozinhos. E a partir daí, quando você vai entender, né, à luz, por exemplo, da psicologia pré-perinatal, a fecundação é um fenômeno que não tem descrição. É gigante para se fazer. E dentro disso a gente vai construindo o feminino sagrado, o masculino sagrado. E dentro desse feminino sagrado existem as 12 faces mais conhecidas. Então aqui fazer apenas recortes, fragmentos, como um pequeno resumo, e são os 12 elementos do feminino sagrado mais conhecido, que tem uma potência, que tem uma força, que deriva dele várias outras questões e situações e modalidades de comportamento. É o mistério, é o sonho, é a sabedoria. Olha aí, olha por que a mulher precisa ser tirada do poder. Por que a mulher precisa ser tirada, demonizada e afastada desse movimento de controle. Porque a mulher sabe desse mistério, a mulher tem os sonhos lúcidos, premonitivos. A mulher tem acesso a essa sabedoria com mais facilidade. A mulher é intuitiva, é ligada à lua. Ela segue os ciclos da lua. A mulher sabe o que é o prazer. Ela sabe criar, ela sabe nutrir. Ela sabe oferecer prazer da vida para alguém. Ela sabe o que é vitalidade. Ela sabe o que é a guerra interna e a guerra externa. E ela sabe onde está a paz. Ela sabe apaziguar isso. Então, será que interessa para quem gosta da guerra alguém que saiba acolher, nutrir, confortar, trazer afeto e desconstruir uma raiva, por exemplo, para que você não continue com a guerra? A tecelagem, a nutrição, a cura, a natureza e o fogo. Então, esses são os elementos básicos do feminino. Isso aqui está imbricado com várias outras coisas, com a astrologia, que é uma ciência antiga, com a alquimia, que está dentro também disso, que a partir disso aqui, com os 12 signos do zodíaco, e tem toda uma formatação disso na nossa própria vida. E quando a gente não entende isso, a gente vai viver as nossas feridas. Porque essas feridas, a ferida conhecida hoje pela psicologia, a ferida da criança, entendeu? Que são 5 feridas universais básicas que todo ser humano passa para a construção de si mesmo. Mas se eu não entendo isso, se eu não faço encaminhar por isso, eu vou ficar aprisionado, cristalizado. No abandono, na rejeição, na humilhação, na traição, na injustiça. E esse ciclo vai se repetindo. E se eu sou pai, sou mãe, e se eu não cuido disso, eu proponho isso para os meus filhos, para minhas crias, e vou perpetuando isso para adiante. Então, os homens e as mulheres, os adultos, nós devemos abraçar a nossa criança interior, numa atmosfera acolhedora. Eu não sei fazer sozinho, tem ajuda, tem terapias para isso. Sem preconceitos, sem julgamentos. Sentir as emoções profundas e fazer a sua própria terapia. Então, esse mosaico da alma precisa ser construído. Precisa tirar dessas feridas. Essas feridas precisam virar arte. A música, Madalena gostava e propunha a arte da música, da dança, da maquiagem, dos adereços. E isso tudo traz, desperta a criatividade. Por que a arte hoje dentro das faculdades, dentro das escolas, é quase zero? Por que a filosofia dentro das escolas é quase zero? Por quê? Porque isso pode trazer um empoderamento para o futuro, para aqueles que a estudam. E aí cabe a nós fazer a nossa própria reflexão. Se tiram de nós, a gente corre atrás. Então, Maria Madalena, como arquétipo, ela representa presença, coragem, escuta, integração, transformação. Maria Madalena deixa de ser apenas um símbolo, uma pessoa bíblica, uma personagem bíblica, porque ela passa a ser algo muito maior e que tem uma grande contribuição. Observe que a gente está chegando no final e não falei quase nada, né, de Maria Madalena, e a gente tem que correr, porque eu fiz fragmentos para a gente encaixar aqui no chamado de Madalena. Então, o verdadeiro chamado de espiritual talvez não seja fugir do mundo, mas iluminar o mundo através da sua
própria presença. Tudo aquilo que se nega, gruda. Se eu nego os meus traumas, as minhas feridas, a minha existência, ela vai grudar, ela vai estar permanentemente dentro de mim. Então, que possamos desfrutar desse fogo, dessa luz em nosso peito. O mundo muda quando alguém decide mudar, decide acender. Quando você acende a sua luz, você ilumina outros também. E aquela escuridão que se acende um palito de fósforo ilumina todo o ambiente a ponto de alguém se achar. E aí tem uma meditação que a gente trabalha nas atividades de imersão presencial, que ela diz assim: uma de nós é como 1000 de nós. 1000 de nós é como uma de nós. Isso aqui tem brincado também com a lei do Uno, né, que diz que a lei do Uno caminha para que todos cheguem no mesmo lugar. Enquanto houver abaixo, num degrau abaixo, e que a gente não estender a mão, o Uno não se completa. Então, que possamos sair daqui nesse momento, nesse pequeno fragmento que passa muito rápido, lembrando que a cura é individual. A cura individual nunca é apenas individual. Quando uma consciência desperta, muitas outras encontram o caminho. A física quântica, a mecânica quântica está aí falando sobre isso, né? Nós vivemos em rede. O Espiritismo já nos fala isso há tanto tempo. Que possamos honrar os nossos ancestrais. Quando se reunia um grande círculo ancestral de mulheres e homens ao redor do fogo, sob a lua cheia. Às vezes só de mulheres, às vezes só de homens, às vezes dos dois. Criando uma união espiritual, uma energia coletiva, verdadeira arte cinematográfica transcendental, que é tão escassa, tão vazia, e que faz tanta falta nos dias de hoje. Então que nós possamos pensar um pouquinho em quem é essa Madalena, nos aprofundar, estudar, tem muitas fontes por aí, e tem os apócrifos delas que foram achados, que estão vendendo, né? Estão comercializando isso aí. E quem puder, vale a pena estudar, quem tiver interesse em conhecer, porque é muito, muito grande, é gigantesco as contribuições que Maria Madalena tem a oferecer para nós em todos os aspectos da nossa vida. Infelizmente, temos que encerrar, e quero agradecer mais uma vez pela atenção de cada um, que possamos seguir, possamos talvez em outros momentos falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre isso. Um beijo no coração, na alma de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Queremos, né, agradecer por essa... com certeza. A gente estava falando aqui um pouquinho mais cedo, pessoal, que a missão incrível falar sobre Maria Madalena, que a gente ia passar no mínimo uma semana. Mas, infelizmente, a gente não tem esse tempo todo agora, mas que seja um despertar, que seja um convite para que possamos nos aprofundar e buscar cada vez mais informações sobre esse incrível espírito, né, que conviveu aqui na Terra e pode nos ensinar muito como encarar a vida, como encarar as dificuldades. Então, fica o convite, que possamos agora, né, buscar esse conhecimento, que é isso que o Espiritismo nos convida sempre, para aprender, para estudar e sempre buscar conhecimento. Quero agradecer muito a Bartolomeu, né, por essa maravilhosa explanação. Quero agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando e não esqueçam de curtir essa página e compartilhar essa palestra para que ela alcance cada vez mais pessoas que precisam também desse start, né? Quem sabe toca em algum momento e assim ela busca, né, mais informações sobre essa ilustre figura. Muito obrigada a todos, tenham uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.